Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pelas nossas transmissões, que a graça do Senhor os alcance, sua bondade e misericórdia repouse sobre suas vidas, nesta noite feliz e alegre, em que estamos reunidos para celebrar e exaltar o nome de Jesus Cristo. Vamos abrir as Escrituras no livro do profeta Isaías. Nós vamos fazer a leitura no capítulo de número 6. Iremos ler do verso 1 ao verso de número 8. Vamos nesta noite meditar nessa porção das Escrituras. Eu sei que nós estamos na série de Hebreus, mas ela vai aguardar. Estamos vivendo o Advento. E esse é um tempo de meditarmos e refletirmos nisso. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, a visão que traz o consolo. Conforme você achar o texto, se você tiver condições, eu lhe peço a se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, assim nos diz as Sagradas Escrituras. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam um templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor abençoe nossas vidas com a sua inerrante palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Querido Deus, nossos corações estão alegres e nossas almas rejubilam diante do Senhor. Nós temos a plena certeza que o Senhor está aqui. E essa é a razão máxima que nos trouxe aqui nessa noite. Nós cremos que o Senhor fala por meio da sua palavra. Cremos que ela é pão vivo que alimenta a nossa alma. É água viva que sacia a sede de nosso coração. É bússola certeira que nos aponta a direção a seguir. Nesta noite, Santo Espírito do Senhor, Tu que sonda as nossas mentes e os nossos corações, Tu que esquadrinha o nosso caminhar, nós suplicamos ao Senhor, fale conosco mais uma vez, através da Sua gloriosa palavra. Traz consolo ao nosso coração, edifica-nos, conforta-nos. Se for preciso, Senhor, corrija-nos, exorte-nos, nos repreenda, mas não permita que venhamos a sair deste lugar da mesma maneira como nós chegamos aqui nesta noite. E se entre nós houver alguém, Senhor, ou a nos acompanhar à distância, que ainda não conhece a Teu Filho como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite, segundo a Tua soberania,
cadeias possam ser rompidas e pecadores libertos da senda da morte para o louvor e a glória do teu santo nome. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a tua voz. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Estamos diante de um belíssimo texto, revisitado em épocas como esta, que nós chamamos de Advento. O profeta Isaías irá exercer seu ministério em um período de bastante instabilidade no povo de Israel. O rei havia falecido, e isso despertava inquietação entre os seus súditos. A corte alvoroçava-se, sem saber quais os rumos a nação tomaria. Expectativas surgiram, conspirações certamente se desdobravam, dúvidas pairavam em todos os ambientes e em todos os lugares, e sem dúvida alguma entre as famílias e no local de convivência comum, as pessoas certamente comentavam sobre o fatídico acontecimento da morte de Uzias e as dúvidas sobre o que aconteceria com a sua amada nação. Os rincões mais distantes de todo o Oriente olhavam em direção a Jerusalém com expectativas agudas e profundas, a fim de saber o que aconteceria em meio àquele povo, já que a figura do rei trazia o senso de estabilidade, de paz, de ordem, de decência, de controle, figura central para unir todas as instâncias de poder e convivência daquela nação, à semelhança de qualquer monarquia contemporânea no mundo atual. O rei faleceu, as pessoas estão preocupadas, uma crise política está à vista, a nação está conturbada, a insegurança assalta todos os corações, e o profeta não está isento dessa realidade. O texto e o contexto desse livro irá mostrar-nos que a sua alma, num primeiro momento, também fica preocupada, fica inquieta, fica confusa, o que aconteceria dali para diante? No entanto, Isaías vai contemplar algo extraordinário. Ao estar diante do Senhor, ele terá uma visão que culminará com o seu chamado e a sua separação para exercer o ofício profético que lhe fora confiada por Deus, mas também que mudaria a sua vida de forma radical e profunda. Uma visão que ele registra no seu livro, este que é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento. Uma visão que irá lhe revelar algo extraordinário e glorioso. Uma visão com a qual muitos sonharam ao longo da história. Uma visão que trouxe uma transformação profunda em seu ser, mudando as estruturas de sua vida, mas também alterando por completa a sua percepção sobre todas as coisas, inclusive sobre o próprio Deus. Uma visão que lhe manifestará a graciosa glória do Senhor. Uma visão que lhe fará compreender a sua finitude e pecaminosidade. Uma visão que lhe despertará sobre a maravilhosa transformação que somente o Senhor é capaz de produzir na vida de um ser humano. Uma visão que lhe apresentará frutos visíveis e tangíveis, que devem ser enxergados na vida de qualquer indivíduo que tenha um genuíno encontro com Deus. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Isaías capítulo 6. E eu quero percorrer esse texto com você nessa noite, a fim de compreender como essa maravilhosa visão do Senhor nos traz esperança. A primeira verdade encontra-se justamente no primeiro verso. E o que é que nos diz o primeiro verso? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Nós temos pelo menos 3 estágios nesta visão revelada por Isaías e registrada na Escritura. E a primeira verdade gloriosa, neste primeiro estágio apresentado pelo profeta, é o estágio da contemplação. Ele viu o Senhor. Ele não apenas ouviu sobre o Senhor. Ele não apenas escutou algo sobre o Senhor, mas os seus olhos viram o Senhor. E ele pode contemplar o Senhor. E esta maravilhosa contemplação lhe traz um conforto e um refrigério em um momento de profunda angústia, dúvida e incerteza. A primeira coisa que o texto sagrado quer me mostrar é que acima das crises humanas existe um Deus que está em perfeita harmonia e controle sobre todas as coisas. Um Deus que reina com soberania sobre as adversidades que existem nesse mundo. O profeta começa dizendo que essa visão se dá no ano em que o rei faleceu.
Sim, o rei havia morrido e, como aqui já fora mencionado, este rei é uma figura central no povo de Israel e a sua ausência traz instabilidade. Os israelitas estão vivendo um tempo de crise. Uzias, com a sua morte, deixa um trono vazio. E esse trono vazio instaura uma crise moral. Este trono vazio instaura uma crise institucional, política, governamental, econômica. A nação de Israel está mergulhada nesse caos e não existe uma perspectiva ao horizonte que possa lhes trazer um pouco de refrigério e conforto. Se você já leu sobre o período monárquico da nação israelita, você sabe que essa nação teve uma oscilação entre reis que eram bons e temiam a Deus e reis que eram maus e perversos e se levantavam contra o Senhor e a sua lei. Se o trono está vazio, alguém precisa ocupá-lo. E qual seria aquele que ocuparia o trono de Israel? Qual seria aquele que se assentaria no trono deixado por Uzias? Será que seria um homem bondoso, temente ao Senhor, que conduziria a nação com piedade? Ou será que seria um homem ímpio, infiel, impenitente, que traria terríveis tempos de sofrimento, apostasia e desvio para os israelitas? Simplesmente não sabiam. Mas Deus, de maneira gloriosa, então se revela ao profeta Isaías, e ele afirma de maneira enfática: eu vi o Senhor. E aonde eu vi o Senhor? Eu vi o Senhor assentado. E aonde é que o Senhor estava assentado? Ele estava assentado sobre um alto e sublime trono. A expressão sublime na língua hebraica tem o sentido de excelente, mais do que excelente. Então Isaías, ele olha e ele vê o Senhor. E enquanto o trono de Jerusalém está vazio, com um vácuo deixado por Uzias, Deus se revela a Isaías sentado sobre um alto e sublime trono. Um trono que está acima sobre o trono de Uzias. Um trono que está acima sobre o trono de Jerusalém. Um trono que está acima sobre as grandes potências do mundo antigo e do mundo contemporâneo. Um trono que é alto e é sublime. E neste trono o Senhor está assentado. E isso é a figura de estabilidade. A terra está vivendo um instaurável movimento de desconstrução. Mas Deus revela ao profeta um trono que está estável, intacto, sublime, poderoso, inalterado. E então ele diz que as abas das vestes do Senhor, ele descreve uma figura real. E ele quer construir essa imagem de Deus como um rei imponente, com toda a majestade que qualquer rei deveria ter. Ele diz: as abas das suas vestes enchiam completamente o templo. A primeira verdade que o texto sagrado então me faz compreender é que acima das crises humanas, Deus está sentado soberano no seu trono. Irmãos, nós vivemos dias semelhantes aos dias de Isaías. Quando olhamos para esse mundo, nosso coração é assaltado com incontáveis imprevisibilidades. Se ligamos à nossa televisão, os jornais só nos trazem más notícias, que geram em nós desesperança. Se ligamos o nosso rádio, só ouvimos coisas que provocam em nós tristeza e abatimento. Se abrimos os blogs de notícia, visitamos as redes sociais, vamos ver notícias e mais notícias que geram em nós desesperança. A terra está em conflito, nações se levantam contra outras, guerras e mais guerras, reinos estão se desconstruindo, potências estão colapsando. Governos estão entrando em crises profundas e agudas, a economia se destroça de norte a sul, a fome traz demasiado sofrimento a diversos povos sobre este globo, e quando olhamos para as pessoas, temos a sensação que elas se encontram vazias de qualquer sentimento de bondade. Os indivíduos se parecem intolerantes. Paulo vai dizer aos Gálatas que seriam tempos trabalhosos, em que a maldade se multiplica, a impiedade aumenta, o amor parece esfriar e se extinguir de todos os lugares. E quando nós olhamos tudo isso, é possível que nós experimentemos esse sentimento de crise, mas quando sentirmos essa ânsia de crise, nos lembremos que Deus está sentado sobre um alto e sublime trono. Sim, o Senhor está sobre o trono, reinando poderosamente, governando imponentemente, exercendo o seu domínio e o seu controle sobre todas as coisas em nossa existência. Deus não é surpreendido por nada. Israel se surpreende com a morte de Uzias. Isaías fica tenso com a morte de Uzias. Quantas vezes que nós lançamos sobre os homens as nossas esperanças, e quando mudanças acontecem, nós também ficamos tomados de ansiedade.
Quantas vezes nós olhamos para esse mundo e, a depender do que enxergamos nesse mundo, temos o nosso coração assaltado por incertezas. Incertezas se vale a pena investir, incerteza se vale a pena comprar, vender, incerteza se vale a pena fazer planos a longo prazo, incerteza sobre os mais diversos aspectos de nossa vida, e os nossos corações são assaltados por essas constantes incertezas. Mas diante disso nós temos que nos lembrar, há uma certeza indestrutível: Deus tem um controle sobre as nossas vidas, Deus tem um domínio sobre as nossas vidas, Deus tem um poder sobre as nossas vidas. E é isso que o profeta faz questão de destacar: eu vi o Senhor, e o Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono, está governando, está exercendo domínio, está exercendo soberania, está exercendo poder. Mas isso precisa ser por nós redescoberto, para que a nossa alma não sucumba diante da devastação com a qual nós temos que conviver neste mundo. Mas nós precisamos redescobrir essa maravilhosa certeza, para que o nosso coração não seja violentado pelos discursos depressivos que nós vemos nessa época. É preciso que nós não esqueçamos: o Senhor está sobre o trono. Porque eu vou levar a minha vida com tranquilidade? Porque a minha vida não depende das circunstâncias humanas, a minha vida depende de Deus, e Deus continua no trono. Por que eu vou continuar levando adiante os meus planos? Não é porque eu tenho certeza sobre o porvir, ou tenho controle sobre as coisas que vão acontecer. Eu não tenho. Mas eu tenho um Deus que rege a minha vida e governa a minha existência, porque Ele continua sentado no trono. O trono da terra muda constantemente, o governo dos homens se altera rotineiramente. Figuras que se acham imponentes, indestrutíveis, elas são abatidas como uma folha que cai da árvore, porque são finitas e transitórias. Mas o nosso Deus está sentado nesse trono antes que houvesse dia. O nosso Deus está sentado nesse trono antes que houvesse mundo. O nosso Deus está sentado nesse trono antes que qualquer ser humano viesse a existir. E deste trono ninguém pode arrancá-lo, porque Ele é soberano. Eu vi o Senhor, e o Senhor está sentado sobre o trono, governando com poder, com autoridade, de maneira gloriosa. Mas não somente isso. Olha o que acontece no verso 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voava. Verso 3. E eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A primeira coisa que o profeta então me revela é que diante das crises, eu preciso saber que Deus reina soberanamente. A segunda coisa que o profeta então me faz entender é que essa visão gloriosa me traz a compreensão da presença de Deus. E como que a presença de Deus ela é descrita pelo profeta Isaías. Ele descreve a presença de Deus como uma visão gloriosa em que ele está vendo o Senhor sobre o trono, as abas das vestes do Senhor ocupam todo o templo. E ele então descreve o Senhor cercado por serafins. Estes serafins estão exaltando o nome do Senhor, estão engrandecendo o nome do Senhor, estão louvando o Senhor, e toda a terra é ocupada pela glória do Senhor. Mas esses serafins não voam de qualquer forma. Com 2 asas eles cobrem o seu rosto, porque ninguém é incapaz de encarar os olhos do Criador. Com 2 asas eles cobrem os seus pés, pois isso simboliza o ambiente santo no qual eles estão, servindo ao Santo dos Santos. E com 2 asas eles cumprem o seu papel de voar. A glória do Senhor é descrita, a glória do Senhor é manifesta, a glória do Senhor é apresentada. Você consegue entender a presença de Deus? Você consegue discernir sobre a presença de Deus? Você consegue compreender o que a presença de Deus de fato representa e significa para nós? Nós temos um privilégio que é singular. Nós não estamos aqui diante de qualquer pessoa.
Nós não estamos aqui na presença de qualquer criatura, nós não estamos aqui fazendo qualquer coisa, nós estamos diante do Eterno, e a sua presença é gloriosa, e a sua presença é santa, e a sua presença é inaudita, e a sua presença é sublime, e a sua presença é incomparável. Nesta noite você não foi convidado a vir à presença de um político. Nessa noite você não foi convidado a vir à presença de uma personalidade famosa. Nessa noite você não foi convidado a estar diante de uma figura proeminente. Nessa noite você não foi convidado a estar diante de uma reunião social de pessoas que não têm o que fazer no domingo à noite. Nesta noite você recebeu um convite especial. Você foi chamado a estar diante de Deus. E Deus é santo, glorioso, inaudito, e a sua glória ocupa este lugar. E essa presença é maravilhosa, e essa presença é inaudita. Isaías diz: eu vi o Senhor, e os serafins cobriam o rosto porque não conseguiam encará-lo, tamanha era a sua fulgurante presença. E eles então declaravam, reconhecendo o atributo mais elevado do Altíssimo. E qual é o atributo mais elevado do Altíssimo? As pessoas dizem Deus é amor, e realmente Ele é. As pessoas dizem Deus é justiça, e realmente Ele é. As pessoas dizem Deus é bondade, e de fato Ele é. As pessoas dizem Deus é fogo, e realmente Ele é. As pessoas declaram inúmeros atributos do Senhor, onipotente, onipresente, onisciente, e tudo isso Ele é. Mas o mais elevado atributo do Altíssimo é a sua inaudita santidade. Deus é santo, e por isso essa igreja é santa. Deus é santo, e por isso esses hinos são santos. Deus é santo, e por isso esse púlpito é santo. Deus é santo, e por isso que os sacramentos são santos. Deus é santo, e por isso que a sua presença a terra celebra com alegria. Porque todas as coisas que Deus tem advêm da sua santidade. O amor de Deus é santo, porque Ele é santo. A justiça de Deus é santa, porque Ele é santo. A bondade de Deus é santa, porque Ele é santo. O amor de Deus é santo, porque Ele é santo. E a eternidade declara a santidade de Deus. Exatamente isso. A presença de Deus, uma glória indizível. Você consegue compreender isso? Essa maravilhosa presença que revela-se ao profeta Isaías. Essa mesma maravilhosa presença será contemplada pelos pastores que ouviram um coro de anjos cantar nos campos de Belém: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Porque hoje nos nasceu o Salvador, Cristo Emanuel, e a sua presença enche Belém de glória e majestade. Você consegue compreender que essa presença santa é contemplada pelos reis que vêm do Oriente e se ajoelham aos seus pés e lhe oferecem incenso, ouro e mirra, pois a sua presença torna aquele ambiente inigualável. Essa presença bendita, e é esta presença que torna este lugar especial. Jesus Cristo disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Deixe-me dizer uma coisa a você: Jesus Cristo está aqui. Ele está no meio de nós. Ele está junto de nós. Ele está aqui entre nós. Nós não estamos cultuando um Deus distante, que não nos ouve, que não nos escuta, que não interage conosco. Não, nós estamos cultuando um Deus que está conosco nesse exato momento, distribuindo a sua graciosa presença em nosso meio. O profeta vê a glória do Senhor, e a glória do Senhor enche toda a terra. E essa maravilhosa glória repousa diante dos olhos do profeta, e em um mundo que está tomado de crise, ele vislumbra a majestade do Altíssimo. Mas não somente isso. Olha o que diz o versículo 5. Então disse eu: ai de mim, porque eu sou fantástico, porque eu sou especial, porque eu sou o espelho que reflete a imagem do Senhor, porque eu sou maravilhoso, bom, perfeito, e é uma grande alegria para o Senhor, porque eu estou aqui. É isso que está escrito na sua Bíblia? Não, não. Aí ele diz: quando vê o Senhor no trono, quando vê a glória do Senhor,
Ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Eu estou perdido. Eu estou em maus lençóis. Agora as coisas vão ficar difíceis, porque eu estou diante do Senhor. Mas pastor, eu li nas escrituras que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Só que na presença do Senhor eu também consigo enxergar a minha real condição. E qual é a minha real condição? O profeta diz: porque eu sou um homem de lábios. Isaías tinha os lábios impuros. E você? Seus lábios são puros. Seus lábios são sacrossantos. Seus lábios são intocáveis. Hoje você não disse uma única asneira sequer, uma única mentirinha, uma única inverdade, não saiu da sua boca nenhuma falsidade, e você não praguejou contra ninguém. Amém? Ainda bem que vocês não mentem, glória a Deus. Glória a Deus. Ele diz: ai de mim, os meus lábios são impuros. E eu sou um homem que habita no meio de um povo que tem lábios impuros. E por que ai de mim? Porque os meus olhos viram o Rei. Porque eu vi o Senhor, e eu não sou digno da sua presença. Você entende? O segundo estágio da visão do profeta traz um despertamento e uma introspecção. Ele é despertado sobre a sua condição. Qual é o grande problema de Israel? Não é o trono de Jerusalém que está vazio. Esse trono vai ser ocupado por alguém, que preste ou que não preste. Não é o trono vazio, esse não é o grande problema da nação. Qual é o grande problema da nação? Qual é o grande problema de Isaías? Qual é o grande problema da minha vida? Qual é o grande problema da sua vida? Qual é o grande problema do Brasil? Se chama pecado. P-E-C-A-D-O, pecado. Este é o grande problema das nossas vidas. Este é o grande problema do profeta. Esse é o grande problema de Israel. Esse é o grande problema do mundo. Nós não somos dignos da presença de Deus, pois nós temos em nossa vida a mácula do pecado, porque nós somos criaturas pecadoras, porque nós temos um coração indigno, porque nós pecamos por palavras, pensamentos e ações, porque nós com muito esforço fazemos uma coisa certa, mas fazemos sem força nenhuma 10.000 coisas erradas, porque nós não somos dignos da sua graça, nós não somos dignos da sua presença, e nessa noite nós temos é que render louvores a Deus, porque mesmo sendo quem somos, Ele nos convocou à sua santa e bendita presença, para nós o louvarmos, para nós o exaltarmos, para nós o engrandecermos. Essa visão que traz esperança revela quem de fato eu sou. E quem eu sou? Eu sou um pecador. Eu estou perdido. Eu não sou digno de entrar na presença dEle. Eu não sou digno de estar diante dEle. Eu não sou digno de habitar na face dEle. Eu sou perdido. Boa noite, você foi convidado para uma reunião de perdidos, e o mais perdido sou eu. Nós somos tudo perdido. Meu Deus, eu pensei que hoje eu ia ouvir que eu era o espelho. Meu Deus, eu pensei que hoje eu ia ouvir 5 passos para ser feliz, e eu estou ouvindo o pastor dizer que eu estou perdido. Nós estamos perdidos. Nós não temos dignidade de estar diante do Senhor. Nós não estamos dignos diante do Senhor. Nós somos falhos, pecadores, indignos. Nós estamos diante do Senhor, então, porque nós temos que lamentar, porque os nossos pecados são muitos, porque a nossa culpa é gigantesca, porque a nossa transgressão é profunda, porque a nossa culpa, ela é intragável. Nós temos que fazer a oração que Davi faz no Salmo 51, no verso 10. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável.
E quando é que Davi faz essa oração? Depois de cometer um terrível pecado, depois de se prostituir com uma mulher casada, depois de orquestrar o assassinato do seu legítimo esposo, depois de cometer uma sorte de maledicências, Davi é confrontado pelo Senhor, e diante do Senhor ele conhece a sua culpa, confessa a sua culpa e clama ao Senhor: cria dentro de mim um coração puro. Qual é a oração mais sensata que você pode fazer nesta noite? Qual é a oração mais inteligente que você pode fazer nessa noite? Se você quer apenas pedir riqueza, prosperidade, sucesso, saúde e felicidade, a sua oração é muito infeliz. A oração mais sensata que você deveria fazer nessa noite é dizer: Senhor, perdoa o meu pecado, Senhor, perdoa a minha culpa, Senhor, perdoa a minha iniquidade, Senhor, perdoa os meus erros, Senhor, perdoa a minha transgressão. E qual é a boa notícia? Ele veio até o mundo para perdoar a tua culpa, para perdoar a tua transgressão, para perdoar a tua iniquidade, para limpar a tua alma do pecado e fazer de você uma nova criatura. E é por isso que essa é a oração mais inteligente. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me porque eu sou impuro, perdoe-me porque eu vivo no meio de um povo impuro, eu vivo numa nação impura, eu vivo em meio a uma terra calamitosa, eu vivo em meio às pessoas perdidas, eu vivo num mundo que está se destroçando, eu vivo num mundo, Senhor, que animais são mais valiosos do que fetos humanos. Eu vivo num mundo, Senhor, que poucos enriquecem à custa da exploração de muitos. Eu vivo num mundo, Senhor, que as pessoas roubam e deitam suas cabeças no travesseiro com tranquilidade, sem sentirem um pingo de remorso. Eu vivo num mundo, Senhor, que mulheres são espancadas e violentadas, em que homens são assassinados a troco de nada. Eu vivo num mundo e numa nação que está mergulhada nas trevas. Tenha compaixão de mim, Senhor, e salva-me, Senhor. E a boa notícia é: Ele está vindo para nos salvar. Ele está vindo, isso é Natal. Isaías vê a glória dele, e diante da glória dele, Isaías diz: ai de mim, estou perdido, estou perdido. Quem poderá me salvar? Assisti ao Chapolin, e agora? Quem poderá nos socorrer? Você entende? Nós estamos perdidos, mas a boa notícia é que o Senhor está vindo ao nosso encontro. Eu vi o Senhor, o Rei dos exércitos. Mas vamos avançar no texto. Veja o verso 8. Depois disso, eu ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Só que antes do verso 8, nós temos o verso 7. E no verso 7, uma transformação acontece. Lembre-se, o mundo está em crise, mas Deus se revela a Isaías no trono, reinando, governando, com poder. Agora, Deus revela a Isaías a sua glória, a sua majestade, a sua sublimidade, a sua incomparável presença. Depois, o profeta se conscientiza do seu pecado, da sua culpa, da sua indignidade. E então ele clama a misericórdia do Senhor. Eu estou perdido. E o que é que o Senhor faz? Veja o que diz o versículo 7. Com a brasa, aliás, verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Você não é digno, e você não é bom, e você não merece a presença de Deus. Mas o que o Senhor oferece ao seu povo é perdão. O serafim então voa e toca nos lábios de Isaías, toca na sua boca. E é interessante que ele tinha tocado os seus lábios. Certa vez Jesus foi confrontado por fariseus, que foram arguir com ele, porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Aí Jesus responde para eles: não é o que o homem ingere
pela sua boca que o contamina, mas aquilo que sai da sua boca. A boca coloca para fora aquilo que preenche o quê? O coração. É interessante que o profeta tem os seus lábios tocados para a purificação do seu pecado, para a transformação da sua iniquidade, para a mudança de sua vida. O que é conhecer a Deus? Não adianta nós olharmos atônitos para esse mundo que está se desconstruindo. Não adianta nós ficarmos perplexos diante de uma sociedade que caminha a passos largos em direção à destruição, enquanto nós não contemplamos o nosso próprio coração. O apóstolo Paulo, todo santo mês, nos aconselha em 1 Coríntios, no capítulo 11. Ele diz: examine-se o homem a si. Então você olha para onde? Você olha para dentro de você. Você não fica olhando para o seu vizinho. Mas geralmente a gente gasta muito mais energia medindo o pecado dos outros do que medindo o nosso próprio pecado. Não é assim? A gente é tão severo com os outros, mas é tão relaxado com a gente mesmo, né? Para os outros a justiça e o furor, para nós a compaixão e a misericórdia. Fulano pecou, fuzila ele. Crente adora fuzilar os outros. Ainda bem que aqui não, né? Fogo nele, castigo nele, destruição para ele. E quando eu peco, eu sou uma pessoa tão boa, foi só um deslize, foi um equívoco, eu me equivoquei. Calma, pastor, não precisa puxar a minha orelha desse jeito. Eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou crente, meu pai era crente, minha avó era crente, meu bisavô era crente, meu tataravô ouviu o evangelho de Lutero. Eu tenho raiz, eu sou uma pessoa boazinha. Examine-se um homem a si mesmo. Olha para dentro do teu coração. Advento é a esperança de vinda. Se Jesus Cristo voltar hoje, se Cristo voltar daqui a alguns minutos, ou se Ele lhe chamar para a eternidade ainda hoje, como é que você encarará o Senhor? Diante de Deus, o profeta percebe a sua iniquidade. E você? Diante de Deus, você não vai ouvir que é o espelho. Diante de Deus, você não vai ouvir que é especial. Diante de Deus, você não vai ouvir que você tem um valor. Diante de Deus, você não vai escutar palavras que amaciam o seu ego. Diante de Deus, só 2 frases serão pronunciadas. Apenas 2. Ou você irá ouvir: vinde benditos de meu Pai, e entra no gozo do teu Senhor. Ou você irá ouvir: apartai-vos de mim, você que é maldito, porque eu nunca te conheci. O que é que você vai escutar? Mas Senhor, eu orei, eu fiz promessas, eu fiz votos, eu cumpri uma série de exigências, eu peregrinei, eu li a Bíblia todos os dias, eu orei em vários momentos, eu subi no monte para orar. Mas Senhor, eu não perdi um culto. Meu pai era crente, minha mãe era crente, oravam por mim. Nada disso conta se a brasa viva não tocou os seus lábios. Nada disso vale se a presença de Deus não tiver transformado o seu coração. Não vale nada, absolutamente nada. A Escritura diz que o anjo vem e toca os lábios de Isaías, e ele agora tem o seu pecado perdoado, tem a sua iniquidade perdoada, tem a sua culpa redimida. Eu não sei nesta noite o que você mais almeja. Eu não posso prometer a você que você irá parar de sofrer. Não, na placa desta igreja não está escrito pare de sofrer. Eu não posso prometer a você que a vida será um mar de rosas. Eu não posso prometer a você que a jornada será tranquila. Eu não posso prometer a você que você nunca vai ficar doente, porque eu sou doente. Eu não posso prometer a você que a sua família vai ser maravilhosa, porque a minha não é, a sua também não vai ser. Eu não posso prometer a você que você vai ser sempre belo, bonito e feliz. Olhe para o pastor que está na sua frente. Eu não posso prometer a você que tudo será maravilhoso. Não, eu não posso prometer a você. Agora eu posso prometer a você uma coisa com
toda a certeza do meu coração, se você confessar os seus pecados, entregar a sua vida a Jesus Cristo, Ele te purifica da tua iniquidade, Ele limpa a tua vida da transgressão, Ele faz de você um novo homem, uma nova mulher, Ele se faz presente na tua casa, na tua vida, no teu casamento, na tua família, Ele caminha contigo até o último dia da tua existência, porque Ele é fiel e verdadeiro, e toda a sua transgressão, seja ela qual for, o sangue de Jesus pode purificar. Isso eu posso prometer a você, que tendo sua vida segura nas mãos de Deus, se Ele lhe chamar hoje, você cruza os portões da Nova Jerusalém. Ainda que você não seja rico, ainda que você não seja famoso, ainda que você não seja próspero, ainda que você não tenha saúde, ainda que você coma todo o sofrimento que a terra pode ofertar, se você tiver Jesus Cristo, você é muito mais do que feliz. É isso que ele está dizendo. Eu vi o Senhor, e o Senhor tocou os meus lábios e transformou a minha vida, purificou o meu coração. Mas é Isaías que toma a iniciativa, ou é Deus que toma a iniciativa? É Deus. O Senhor disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. Não é você que escolhe, é Cristo que escolhe você. Não é você que quer, é Deus que quer e atrai você com a mão poderosa e o chamado inevitável. Entende? Depois disso, só depois disso, depois de ter meu pecado perdoado, depois de ter a minha transgressão perdoada, depois de ter a minha culpa removida, depois disso, eu então escuto uma voz. E a voz tem um desafio. E qual é o desafio? A quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Serafins não respondem a esse chamado. Anjos não respondem a esse chamado. Mas o profeta, transformado em um mundo em crise, contemplando a glória do Altíssimo, ele então diz: eu estou aqui, Senhor, envia a mim, me use, eu estou aqui. Por que o Senhor pode me usar? Porque o Senhor me purificou. Deus não usa quem não sabe o que é transformação. Deus não usa quem não tem uma vida redimida do pecado. Deus não usa quem não teve de fato um encontro verdadeiro com Ele. Primeiro Ele purifica o pecador, primeiro Ele remove a iniquidade, e então Ele habilita aquela nova criatura a fazer a sua obra. Eu estou aqui, envia a mim. Qual é a grande urgência de Jerusalém? Qual é a grande urgência de Israel? Israel não devia estar preocupado com quem vai ocupar o trono. Não é problema de Isaías quem vai ocupar o trono. Não é problema da igreja quem vai ocupar os tronos. Qual é a grande urgência do Senhor? Que o seu nome seja conhecido, que a sua palavra seja proclamada, que as nações escutem as boas novas da redenção, que os reinos se curvem ao soberano Criador, e que a sua glória seja manifesta a todos os homens. E diante desta necessidade, o Senhor espera que sua igreja diga: envia a mim. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Sim, Deus precisa de você. Precisa. Porque anjos não evangelizam. Tem gente que vê anjo em todo que é canto, né? Tem crente que vê anjo a todo momento. Eu vi um anjo. Eu estou com 35 anos, nunca eu vi um anjo. Já pelejei para ver um anjo. Deus me mostre um anjo, eu não vi até hoje. Mas também eu só quero ver se for um arcanjo, porque qualquer coisa eu também não quero não. Acho que a minha exigência está impedindo eu de ver o anjo. Anjos não evangelizam. Os apóstolos não vão ressuscitar para evangelizar. Mas pastor, eu vi um apóstolo na televisão, é falso. Os originais já morreram tudinho, já viraram pó e cinza. Apóstolos não vão ressuscitar para evangelizar. Profetas não vão voltar para evangelizar. Anjos não vão evangelizar. Quem é que vai proclamar a glória indizível do Senhor? É aqueles que tiveram os seus lábios tocados pela brasa viva do altar.
É aqueles que foram encontrados por Cristo e transformados pelo seu sangue remidor. É aqueles que irão invadir as ruas, as cidades, os confins do mundo, dizendo: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É aqueles que irão dizer às pessoas que estão angustiadas no mundo de crise: há paz em Israel, porque o Senhor reina sobre o seu alto e sublime trono. É aqueles que dirão aos perdidos: se encontrem, porque o Senhor é a porta que abre para a eterna salvação. É aqueles que dirão aos abatidos: sorriam e rejubilem, pois o Senhor traz alegria à alma ferida. É aqueles que dirão aos enfermos: o Senhor os cura pela sua infinita misericórdia. É aqueles que espalharão as boas novas da redenção. Envia a mim, Senhor. Use a mim, Senhor. Eu estou aqui para fazer a sua vontade. Mas os nossos dias revelam uma crise profunda, uma crise avassaladora, uma crise devastadora, uma crise em que a maioria esmagadora das pessoas não querem assumir essa responsabilidade que Isaías está dizendo. Parte B do verso 8: disse eu: Senhor, eu vou orar para que o Senhor levante pessoas na igreja. Eu vou orar para que o Senhor levante pessoas para fazer a sua obra. Eu vou orar, vou fazer uma campanha, vou me consagrar para que o Senhor escolha pessoas para servir ao seu reino. É isso? Não. Isaías vê o Senhor no trono, seu coração tem paz. Isaías vê a glória de Deus, sua alma vibra, ao mesmo tempo se preocupa. Isaías é transformado pelo Senhor e agora está apto a servir ao Senhor. E agora Isaías, ao ouvir a realidade estabelecida pelo próprio Senhor, assume a sua responsabilidade. E Isaías então diz: eu estou aqui, o Senhor pode me enviar. Só que nos nossos dias, geralmente eu não tenho tempo. Eu até tenho vontade, eu até gostaria de fazer, pastor, eu até desejaria servir, pastor, mas eu sou uma pessoa muito ocupada, eu não tenho tempo para quase nada, eu trabalho demais, ou eu estudo demais, ou eu tenho uma família muito grande, ou eu tenho uma família muito pequena, ou eu não tenho mais saúde, ou quem sabe eu já estou cansado, já estou velho, ou eu sou muito novo, eu gostaria de fazer, eu percebo a necessidade, eu enxergo a realidade, mas eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não posso, eu não quero, eu tenho outras prioridades, eu tenho outros planos, pastor. Eu não posso porque eu desejo fazer uma viagem, eu não posso porque eu desejo empreender, eu não posso porque eu quero isso, eu quero aquilo. E existe uma lista gigantesca de coisas que você usa para dizer que não pode atender o chamado do Senhor. Só que Deus nunca chamou um desocupado. Deus não gosta de gente desocupada. Deus não gosta de preguiçoso. Quem gosta de preguiçoso é o cão. Quem anda com preguiçoso é o Satanás. Deus não gosta de preguiçoso. Deus só usa gente trabalhadora, gente ocupada. Deus só usa gente que não tem tempo para nada. É esse tipo de gente que Deus quer usar. Porque esse tipo de gente, quando encontra o Senhor, não consegue viver sem fazer a vontade do Senhor. Mas quando a gente não tem um encontro de fato com o Senhor, qualquer outra coisa é desculpa para a gente não servir. Porque é muito bom nós chegarmos, nos assentarmos, cantarmos belíssimas canções, ouvirmos uma boa pregação, depois irmos para casa, jantarmos, dormirmos tranquilamente e amanhã vivermos a nossa rotina, e quando for daqui a 8 dias, nós voltamos e fazemos a mesma coisa. Só que existe obra para ser feita no reino, existem muros que têm que ser erguidos, existem feridos que precisam de tratamento, existem pessoas que precisam escutar as boas novas, existe gente que tem que ser acudida, existe gente que precisa de ajuda, existe muito ao que fazer, e Deus espera por você. Porque você não vai passar a eternidade descansando, não. Tem crente que acha que quando ele for para o céu, ele vai ficar só cantando. Eu não sei o que é que vai ter lá no céu, também não vou inventar nada para ninguém me chamar de herege, já pelo que me chama. Mas eu tenho certeza que no céu vai ter ocupação. É porque dizem que vai ter morada. Se vai ter morada, você tem que varrer a casa do céu, igual você varra a sua. Não é assim? Vai ter o que fazer no céu. Viver cantando é que você não vai. Alguma coisa para fazer vai ter lá. E aí?
E aí? Não, mas eu quero apenas ficar aqui recebendo. Eu quero ficar só recebendo. E você é o quê? Celular? Se brincar, nem crédito você tem mais. Tá já bloqueando seu chip, miserável. Não, eu quero ficar aqui só recebendo, eu quero ficar aqui só ouvindo, eu quero ficar aqui só na boa. Não, aqui não. Aqui é amar e servir, aqui tem trabalho, aqui tem evangelismo, aqui tem que fazer, aqui tem que operar, aqui tem que botar a mão na massa, aqui você tem que moer a cana junto comigo. Contemplando a glória do Senhor, a majestade do Senhor. Isaías toma a responsabilidade para si e diz: eu estou aqui, Senhor, me use. Eu sei cantar, Senhor, então eu quero cantar na tua casa. Eu sei tocar, Senhor, então eu quero te servir tocando. Eu sei pregar, Senhor, então eu quero te servir pregando. Senhor, eu gosto de fazer missões, então eu quero te servir fazendo missões. Senhor, eu gosto de proclamar o Evangelho, então eu quero te servir pregando o Evangelho. Senhor, eu gosto de servir, então tu vais servir. Senhor, eu gosto do anonimato, trabalhar por trás das cortinas, então por trás das cortinas você também trabalha. Sempre existe o que fazer na casa do Senhor. E você não pode ficar nessa postura, ignorando o chamado de Deus. Deus diz: a quem eu vou enviar? Aí você fica com a cara lisa. É ele. Eu não, é ele. Não. Jonathan Edwards dizia: na minha mente precisa haver luz, a luz que o Evangelho traz, e no meu coração precisa haver fogo, muito fogo, que o Espírito Santo produz, para eu fazer a obra do Senhor, com luz na mente e fogo no meu coração. Sim, meus amados, Isaías vê o Senhor no alto e sublime trono, compreende o seu pecado, reconhece a sua culpa, é transformado pelo Altíssimo e agora se dispõe a fazer a obra do Senhor. O que é que nós estamos fazendo? Advento é preparação. Jesus já veio, ele não vai nascer feito um bebezinho, mas ele está voltando para nos encontrar. Ele está vindo ao nosso encontro. Estamos terminando mais um ano. E o que é que nós fizemos? O que é que nós realizamos para o Senhor? Não tem a ver com a quantidade, não é essa a questão. Mas como nós fizemos para o Senhor? Nós fizemos tudo o que poderíamos fazer? Ou outras coisas assumiram a prioridade de nossa vida? Nós realizamos tudo o que poderíamos realizar? Ou nos distraímos pelo caminho com outras coisas secundárias? Ou quem sabe, com uma atitude ingrata e ímpia, nós simplesmente ignoramos o chamado do Senhor. A quem eu vou usar? Que o Senhor possa ouvir da sua boca: use a mim, Senhor, me use para pregar o Evangelho. Uma vez uma pessoa me procurava: pastor, eu quero ser missionário. Que coisa boa. Tem como o senhor ajeitar para eu ir para a África? Eu não sou dono de agência de viagem. Você já fez alguma viagem missionária? Não. Eu tenho um campo missionário para você. Aonde? Na África? Não. Na rua da sua casa. Lá na rua da sua casa. Quantas vezes você já pregou aos seus vizinhos que não são crentes? Melhor, você estuda? Estudo. Na sua escola, na sua universidade. Quantas vezes você falou de Jesus Cristo para os seus companheiros de sala de aula? Ou você se esconde com medo que eles saibam que você é cristão? No seu trabalho, quantas vezes você falou de Cristo para os seus companheiros de trabalho? Eles sabem que você é crente? Ou você é um crente anônimo do FBI americano? Ou será que eles veem em você muita coisa, menos o Evangelho de Jesus? A sua família,
Os descrentes da sua família. Qual foi a última vez que você falou de Cristo para eles? Às vezes nós queremos cruzar o Atlântico, mas não temos sequer a disposição para cruzar a rua da nossa própria casa. Às vezes nós queremos coisas grandes, mas não estamos dispostos a fazer coisas pequenas. Eu vi o Senhor no alto e sublime trono, e a sua glória enchia a terra. Diante da sua majestade eu percebi o meu pecado. Clamei sua bondade e a sua graça me transformou. E agora eu me sinto necessitado de fazer a sua obra. Esta foi a experiência de Isaías. Que essa seja a sua experiência. Que essa seja a sua atitude. Que haja no seu coração esse mesmo desejo por amar e servir no reino de Deus. Em uma época em que a grande maioria das pessoas procuram igrejas porque querem ficar ricas, procuram igrejas porque querem ter paz nas suas vidas, procuram igrejas porque querem se livrar dos seus sofrimentos, procuram igrejas porque querem se aliviar de suas cargas, procuram igrejas para qualquer coisa, menos para ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono. Eu vejo Jesus Cristo suspenso numa cruz, pagando o alto preço pelos meus e os seus pecados. Eu vejo Jesus Cristo descendo daquela cruz e sendo sepultado, cumprindo as profecias do próprio Isaías. Eu vejo Jesus Cristo ao terceiro dia, ao raiar do sol de uma manhã de domingo, rompendo aquela pedra sombria e fria, para ressuscitado sair daquela tumba, para redimir a minha culpa e a sua culpa do pecado. Eu vejo Jesus Cristo subindo aos céus, rodeado por seus discípulos, dizendo: varões galileus, não temam, porque aqueles que vocês viram subir, da mesma forma vocês o verão descer. Eu vejo Jesus Cristo revelado em Apocalipse como um glorioso homem que vem cavalgando num cavalo branco, vestido da mais alta e excelente glória. A sua maravilhosa presença vem ao nosso encontro. Eu posso ver Jesus Cristo vindo ao nosso encontro para nos buscar e nos livrar desse mundo mau e perdido, em que as pessoas estão mergulhadas nas sombras e na escuridão, completamente desprovidas de paz e de esperança, completamente destituídas, deprimidas, depressivas, trancadas dentro de suas casas, desejando a própria morte. Diante dessa devastação total e completa, eu posso ver Jesus Cristo com a sua mão estendida, dizendo: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu consigo ver Jesus Cristo me ajudando em minhas tribulações e nas minhas dificuldades, e dizendo: eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu posso ver Jesus Cristo presente no meio da sua igreja. Eu não o vejo em forma, eu não sei qual é a cor dos seus olhos, eu não sei qual é a tonalidade da sua pele, eu não sei qual é a cor dos seus cabelos, eu não sei como é a sua forma física, mas eu posso vê-lo pela fé. E a Escritura diz que em um belo e glorioso dia nós o veremos como ele é, assim como Isaías o viu, cheio de glória, poder e majestade. Nós o veremos na sua plenitude, porque ele é maravilhoso, Senhor. Nós o veremos, nós o enxergaremos, nós estaremos diante dele. Eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Senhor, Tu és precioso demais, Senhor. Pai, se Tu olhar para nós nesse momento, o Senhor sabe que existem muitos pecados em nosso coração. Existem muitas faltas em nossa vida. Existe muita iniquidade no nosso ser. Ai de nós, Senhor. Ai de nós, Senhor. Ai de nós, Senhor. Nós colocamos diante de Ti a nossa transgressão. Nós colocamos diante de Ti a nossa culpa.
o nosso pecado, Senhor. E nós te pedimos, nos purifica nessa noite. Nos toca com essa brasa viva. Remove a nossa transgressão. Nós pecamos por palavras, pensamentos, ações, mas no teu sangue há esperança, Senhor. E é por isso que nós te pedimos. Venha ao nosso encontro nesse momento e remove de nosso coração toda a nossa iniquidade. Lava-nos no teu precioso sangue, Senhor. E quando o nosso coração se sentir inquieto diante das instabilidades da vida, quando, Senhor, a crise que assola os homens bater a nossa porta e tentar roubar a nossa paz, neste momento, Senhor, nos faz saber e enxergar que Tu estás sentado no alto e sublime trono. O Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor domina, o Senhor impera, o Senhor controla todas as coisas. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te bendizemos, e as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Ouve a nossa oração, escuta nosso clamor, pois nós Te pedimos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém.